as boas-vindas a todos e a todas e agradecer a todos pela presença, os que estão ainda por chegar, nessa tarde não tão simpática de São Paulo, que está o tempo nublado, tem chuva, tem certo trânsito. Então, esse esforço espero que tenha valido no final desse encontro a pena por vocês estarem aqui conosco. Agradeço também a diretoria da Liga da Juventude Islâmica, a Mesquita do Pari, esta mesquita central aqui em São Paulo, que abriga, acolhe todo mundo. Alhamdulillah, é uma satisfação retornar para o mesmo local onde comecei praticamente, mas retornar para o mesmo local da onde eu fui, para um outro local também, aqui na Mesquita do Pari, a Liga da Juventude Islâmica. Quem é de um tempo atrás sabe muito bem como eram as aulas, os encontros, as palestras, os assuntos que a gente dava continuidade e daremos continuidade, inshallah. Porque todos nós sabemos que o conhecimento ele tem começo, mas ele não tem fim. E todos nós sabemos que o conhecimento não vai até a pessoa. É a pessoa que deve ir até o conhecimento. O conhecimento não vai até a casa das pessoas. Somos nós que saímos de nossos lares e vir até a mesquita. E o fato das pessoas virem até a mesquita, nisto há o esforço, há o empenho, a dedicação. Por cada passo que a pessoa dá atrás do conhecimento, essa pessoa é recompensada por Allah, nessa vida e na outra. E todos nós aqui estamos então reunidos à procura, à busca do conhecimento, não somente isto, mas para nos conhecermos, nos visitarmos, ter esse ambiente de irmandade e de família. Nesse mesmo local, eu acho que em fevereiro de 2017, ou seja, quase 4 anos, ou 4 anos e pouco, eu não sei quem estava aqui, né? Há 4 anos atrás, mas eu falei nesse mesmo local que a mesquita, essa mesquita, a Liga da Juventude Islâmica, é para nós, não sei se alguém lembra, mas eu falei bem, porque eu falei de coração aquilo também, que essa mesquita é igual à casa da avó. Eu não disse igual à casa da mãe, porque é na casa da avó onde todo mundo se encontra. Não é na casa da mãe, é na casa da avó, onde se encontra todo mundo. Todos os primos se encontram onde? Na casa da mãe ou na casa da avó? É na casa da avó. Todos os tios, todo mundo, os sobrinhos, todo mundo é na casa da avó. E a nossa memória afetiva está ligada com a casa da avó. E essa mesquita, para mim, eu espero que para que as pessoas também tenham essa lembrança afetiva, é a casa da avó. Todo mundo se encontra. E como uma família. Família briga, família fala mal um do outro, família torce a favor, torce contra, mas família se encontra todo mundo onde? Na casa da avó. Alhamdulillah. Esperamos que isto retome. Inshallah. Né, Khadija? Está conosco aqui quanto tempo?
Então. Nossa, irmã Célia também. Quanto tempo, né? Mais 7 anos, né? Era lá em cima, lembra? Lembra? Não tinha elevador subir a escada, não era? Depois falaram, não, tem que ser aqui embaixo. Vamos descer aqui embaixo. Depois lotou. Não, tem que subir lá em cima. Não, agora vamos ficar aqui embaixo. Tinha um bolinho, lembra? Tinha um café, tinha um bolo. Mas lá antes tinha esfirra, alguém lembra? Vamos ver, cadê o Ibrahim? Ibrahim quer buscar esfirra, buscava o bolo, buscava, vamos ver. Tem aquele ditado, quem quer rir, tem que fazer rir. Bom, o assunto principal hoje, como está bem tratado ali, chama frases islâmicas. Quando eu falo frases islâmicas, eu estou voltando por um significado corânico. Eu vou escrever aqui o mesmo quadro, viu, Sônia? Não mudaram o quadro, né? Mas vamos mudar, inshallah. É? Tá faltando café cheio. Tá faltando, mas vai chegar. Era o mesmo quadro, viu? Essa é uma lembrança afetiva. Até se a gente tiver um quadro maior, outros, esse aqui vai ficar guardado. Porque quantas lições nós escrevemos nele? Quantas pessoas copiaram lições desse quadro? Mesmo que nós se desfazermos dele, não vão desfazer dele. Vai ficar conosco. Bom. Vai ficar conosco esse quadro. Esse quadro é patrimônio. A letra continua a mesma, não é? Se eu não me engano. Já começou certo, já estou errando. É que é 24, tá? A palavra frases islâmicas tem esse assunto. Surat número 14, versículo 24 ao 26 ou 27, se eu não me falha a memória. A frase islâmica que começa é com esse versículo. Quero que anotem e depois pesquisem. E reflitam. Meditem. Memorizem esses versículos. Onde Deus, louvado seja, fala no Alcorão: Alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إن اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Alam tara keifa, por acaso não viste, não reparaste como Allah deu um exemplo? Allah fala com as pessoas de uma forma direta e da forma do exemplo, parábolas. Eu estava vendo tudo amarelo, agora que eu vi. Mas é por causa... É por causa. Deixa aqui. É aqui, ó. Agora deu. É para visão, para não ter claridade. Agora deu. Então, Allah deu exemplo para nós humanos refletir. Uma boa palavra, uma boa frase é como uma árvore boa. Olha só, uma boa palavra, uma boa frase é como uma árvore boa.
a sua raiz é funda, é firme. E os seus galhos, os seus ramos vão até o céu. Ela dá os frutos em toda estação do ano, em todo momento, com a ordem de seu Senhor. Permissão. E assim Allah dá os exemplos para os humanos para que eles possam refletir. O exemplo da palavra ruim, suja, imunda, é como uma frase, é como uma árvore suja, estragada, oca, sem conteúdo. Quando é extraída da terra, arrancada da terra, nada pode segurar ela. Assim Allah afirma aqueles que creem com a frase firme, com a palavra firme, nessa vida e na outra. E Allah desvia os iníquos. E Allah faz o que Ele quer. Sura número 14, eu quero que leiam esse versículo. Alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyiba. Não viste como Allah deu exemplo para os humanos? Se você pesquisar no Alcorão, o Alcorão está cheio de exemplos. Cheio de exemplos. Forma direta ou indireta. Mas aqui o exemplo é de uma palavra boa. Kalima, em árabe, palavra. E é traduzido também como frase. Tayyiba, boa. Essa palavra boa, que palavra boa, que palavra saudável, que frase abençoada é esta, que é comparado com uma árvore boa, saudável. Esta frase é La ilaha illallah. Também, essa palavra boa é o dia a dia, um conselho. Aconselhar a pessoa é kalimat tayyiba também. Aconselhar as pessoas. Corrigir é uma palavra boa. Dar qualquer palavra que é incentivo, positivo, é uma palavra boa. Hoje o que nós menos fazemos é falar. Hoje o que nós mais fazemos é digitar e compartilhar. Enquadra então nesse versículo o que você escreve. É uma palavra boa. Uma palavra boa, um incentivo, um elogio, quando sai do coração de verdade, entra no coração das pessoas. Quando isto sai com humildade, com gratidão, é como uma semente no coração da pessoa. Ao contrário, o contrário. Quando a palavra sai não por humildade, mas por ostentação, para humilhar, para provar. Sheikh, onde é que está escrito no Alcorão que eu tenho que provar para uma pessoa? Não vou falar do Alcorão, procura outra coisa para fazer. Se a tua intenção é aprender o Alcorão para debater, para rebater, para provar, olha, aprenda a fazer shawarma, aprenda a fazer qualquer outra coisa, mas não põe religião no meio. Porque kalimatun tayyiba, a boa palavra, é uma semente. Quantas pessoas descobriram a razão de ser por uma palavra? Quantas pessoas construíram o que são por uma palavra? Incentivando. Às vezes a pessoa acha, não vai dar nada. Não precisa falar nada, não fala nada então. Só fala, MashaAllah, Deus abençoe. Vai dar certo. Mesmo que você ache que não vai dar certo. O que custa? Um sheik falecido em 1999, o nome dele, Abdulaziz ibn Baz, rahmatullah alayh, era mufti geral da Arábia Saudita. Uma vez perguntaram para ele, sheik, a pessoa pede para o senhor interceder, ajudar alguém
mesmo sabendo que não vai dar continuidade. O Sheikh disse, eu não tenho a ver com o resultado. Não seja eu a pessoa que vai dizer para ele não. Eu vou dizer vai, continue. Não sabe, pode ser que amanhã daqui a pessoa vai até onde ela permitir. Então, kalimatun tayyiba, uma boa, o profeta disse, kalimatun tayyiba, sadaqa. A boa palavra é caridade. Dizer para a pessoa, esse é o caminho, é kalimatun tayyiba. Dizer para a pessoa, esse não é o caminho, não faça isso, é o kalimat. Onde está o problema? É a forma que a pessoa usa dessa palavra. Isso nós temos que prestar atenção nas nossas relações sociais, nas relações humanas, com muçulmanos e com não muçulmanos. Então, porque uma boa palavra é uma semente, como a palavra ruim é uma semente também ruim. Quantas pessoas deixaram seus projetos, seus futuros, construir seus sonhos por causa de kalima khabitha, uma palavra suja, uma palavra de desgosto, uma palavra que fere, que machuca, e a pessoa não está nem aí, destrói a carreira da pessoa, destrói a vida da pessoa. Às vezes a forma que a pessoa trata é o diferencial. Voltando para o versículo, essa palavra boa, que é como uma árvore boa, é a frase primordial, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Quando está firme no coração da pessoa. A pessoa pronunciou o testemunho de fé com sinceridade. Alguém já foi em cinema? Fica aqui alguém comendo assim aqueles milho-pã? Imagina cinema. La ilaha illallah. Mas a Khadija está desculpada, ela tem crédito. Também, né? Então o Sheikh vai comer também, então. Deixa aí. Mas você já foi em cinema? Já, odeio cinema. Odeia? Tô vendo, né? Porque você estraga lá o filme das pessoas. A Khadija, nossa amiga, foi até lá o Paraná conosco, quantas vezes, né? Semana passada estava em Ponta Grossa. Ponta Grossa. E não foi lá em Curitiba? Fazer o quê? Fazer o buraco do padre. Não, fazer rapel. Ah, rapel no buraco do padre. Tá. Então tá bom. É gostoso lá, né? Alhamdulillah. A Khadija está conosco há muito tempo aqui, mashallah. La ilaha illallah, a frase La ilaha illallah, quando é dita de coração, compreender o seu sinal, o seu significado, o seu sentido, o seu conteúdo, suas condições, isto é plantado no coração da pessoa, é igual uma semente. Mas a pergunta é, será que os frutos, a semente, né, Khadija? O pessoal faz um... Não é somente jogar semente na terra, nas terras, não. O que tem que fazer, Khadija? Tem que regar, ou seja, tem que ter uma jardinagem. Não basta a pessoa jogar a semente no chão e vai nascer uma árvore ali, um pé de quê que vai nascer ali? Um pé de laranja. Não é assim. Precisa do quê? Água, cuidar, adubar, proteger. Até conversar, é verdade. A gente conversa com planta, é verdade. E tem que tirar também, né, Khadija? Aquelas ervas, como é que fala, aqueles matos ali, né? Daninha. Não é assim? É o que mais tem. La ilaha illallah não é a pessoa falar, como é que faz para ser muçulmano? Eu vi na internet falar La ilaha illallah. Então já sou muçulmano. Tá. Mas não plantou a árvore, não plantou a semente. Frases islâmicas hoje é plantar a semente. Botamos a semente aqui na terra, vamos ficar esperando. Daí a pessoa botou a semente, a gente tem lugar que compra, né? Aqueles sementinhas, né? Compra e joga assim num vaso, fica olhando ali. Pô, comprei ontem, botei aqui, não nasceu árvore, eu vou desistir. É assim que funciona. Eu fazendo essa comparação com a vida espiritual do muçulmano e da muçulmana é a prática islâmica.
Algumas pessoas se apressam, são ansiosas para que tenha resultado. Daí não dá. Daí a pessoa, né, Khadija, chega lá, pô, eu botei o pezinho de quê lá? Pé de laranja, mas demora. Não, peraí. Moranguinho, dá para até um, né? Mas é pé de goiaba, pé de goiaba nasce torto. Então não, pé de goiaba fora. Então, moranguinho. A pessoa botou o pé de moranguinho, eu quero que nasça uma vez o moranguinho, o que ela faz? Olha a comparação, gente. E vocês vão ver que isso que acontece, não nas redes, não no dia a dia, mas hoje mais nas redes sociais. Não nasceu o pé de moranguinho hoje, ela pega um balde de água e despeja em cima. Outro dia mais outro balde de água. Pega a mangueira e... Vai nascer quando? Nunca. Isso tem a ver com a... Eu gravei um vídeo semana passada, botei no meu canal no YouTube, chama-se... esqueci o nome. Informação... poluição... Procure depois. Poluição informacional. Poluição... Porque tem poluição visual, tem poluição sonora, tem poluição alimentar, tem poluição informacional. É muita informação, no meio tem desinformação, ao mesmo tempo, na mesma hora, é como jogar um balde de água num vasinho. Isto que acontece. Por mais boa intencionada que a pessoa seja, se não for regado gradativamente, pouquinho aos pouquinho, não vai nascer. Allah dá esse exemplo no Alcorão. Uma boa palavra é como uma árvore boa. A sua raiz está lá no fundo. Raiz está lá no fundo. Os seus galhos estão lá em cima. E nós, nesse exercício de jardinagem, temos que fazer esse processo. As pessoas, algumas estão preocupadas em colher os frutos antes da árvore ter raiz. Allahu Akbar. Gente, é o caminho contrário. Isso é o contrário ao Corão. E quem souber, acho que todo mundo sabe, o primeiro versículo do Alcorão revelado por Deus ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual foi o primeiro versículo? Iqra. Qual foi o primeiro versículo? Leia. Ou foi faça? Leia. Primeiro versículo, primeira ordem que Allah deu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leia. Conheça, saiba, aprenda. Profeta Adão, ele nasceu sabendo ou nasceu não sabendo? O que vocês acham? Nasceu não sabendo. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. E Allah ensinou todos os nomes a Adão. Então, a princípio que o ser humano ele não sabe até que ele aprenda. E o ser humano ele consegue aprender sozinho? Não. Se aprende é limitado, aprende aquilo que é do instinto dele. Como ser humano, como um mamífero. O ser humano não aprende sozinho, ele precisa dos outros. Como falou um grande educador, que eu não vou falar o nome dele, mas ele fala que que os seres humanos, ninguém se educa sozinho. Ele falou, o índio, ele aprendeu com os animais, não aprendeu sozinho, o que ele tinha que fazer. Isto. Ele aprendeu olhando o que os animais faziam. Isto mesmo. Então, o ser humano ele tem a capacidade de aprender, mas não aprende sozinho. Depende dos outros. Ou seja, como disse, ninguém aprende sozinho. Precisamos um dos outros para aprender. Ele fala ainda no livro, não vou falar o nome para não dar spoiler, depois eu falo. Chama-se, não, no livro não vou falar. Ele fala o seguinte:
Ninguém é sábio o suficiente, ninguém é tão sábio a ponto de não ter algo para aprender ainda. E ninguém pode ser considerado ignorante a ponto que não saiba e não tenha capacidade de aprender algo a mais. Ou seja, do mais sábio ao mais ignorante, todos estão aptos e precisam aprender. Esse versículo aqui tem a ver com isto. A boa palavra, que é La ilaha illallah, quando é plantada no coração do fiel e é regada, precisa regar. É regada com o quê? Com fé, óbvio, mas com conhecimento, com certeza, com convicção, com gratidão, com humildade. Quando é regado com o Alcorão, claro, com a Sunna, quando é regado com isto no coração da pessoa, isso sim, entra no, não sai mais, a raiz está firme. Quantas árvores você vê, por mais alta que seja, você cai as folhas dela na estação do outono, cai as folhas, e a árvore continua, não é? Cai um raio, um acidente, caiu um galho da árvore, rachou a árvore no meio, mas a raiz está firme, e cresce, mas poda, não tem negócio de poda as árvores? Mas não poda a raiz. A árvore só morre se a raiz. Ou a árvore está oca, né? Um sábio falecido em 1957, o nome dele é Abdurrahman As-Sa'di, lá da Arábia Saudita, ele na cidade chamada Unayza. Ele tem um livro chamado Shajaratul Iman, a árvore da fé. Ele dá esse exemplo: a fé é a raiz. La ilaha illallah é a raiz. Os pilares da fé são a raiz. O tronco são os pilares do Islã. O que vem depois, vem depois. Allahu Akbar. Olha que bonito. Então, a frase islâmica começa com La ilaha illallah. Aprender o seu significado. E daí, quando alguém quer fazer, na minha época era assim. Agora não é mais assim. Eu não sei quem é daquela época, não quero revelar minha idade. Mas aqui tem Renner, não é? Aqui em São Paulo tem lojas Renner. E toda pessoa que alguma vez teve um CPF na vida, alguma vez ficou devendo para Renner. Ou para CIA. E antigamente, para abrir crediário na Renner, hoje é fácil. Só dá CPF. Antigamente tinha que abrir, mandar um monte de requisitos, não é? Daqui a 2 dias eles vão responder e não sei o quê. E tem os pré-requisitos. Para a frase La ilaha illallah fazer sentido, claro que 7 requisitos vai ficar para a próxima aula, não agora, né? O próximo requisito, o 7 eu vou falar aqui por cima, porque eu já falei essas aulas aqui, lá em cima e aqui embaixo. As condições de La ilaha illallah, que são as 7, expliquei, tinha até apostila? Viu? O pessoal é organizado, tinha até apostila, viu? Essa aula vai ser semana que vem? Aí vamos ver. Não chegou o café? Nem pudim, nem nada? Como é que querem a aula semana que vem? Não. O metrô parou. Por causa do salário. Eu vou parar por causa de um café? Por causa do café. Não, mas essa aula não é justo mesmo. Mas essa aula, Khadija, nós falamos as condições de La ilaha illallah, lembram? Que era a primeira. Não vou dar spoiler, vou deixar vocês com vontade. O conhecimento, a convicção, a aceitação, a submissão, a veracidade, sinceridade e o amor. Eu vou escrever aqui. Al-ilmu wal-inqiyadu
والقبول فأدري ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Viu? Decorei, viu? Decorei, viu? العلم واليقين والانقياد فأدري ما أقول الصدق والإخلاص والقبول. نسيت agora. أيوة, وفقك الله لما أقول. É verdade. O conhecimento, a convicção. Qual é o próximo? Aceitação, a entrega, o encriado, a submissão, né? Sinceridade e veracidade. E o último, o amor. Essas são as condições da frase La ilaha illallah. Quando são preenchidas e sabendo o seu significado, ela traz sentido na vida da pessoa. Porque a pessoa fala La ilaha illallah sabendo o que? Pronunciar? Não. Papagaio pronuncia bem. E tem uns papagaios que são mal criados ainda. La ilaha illallah, sabendo o seu significado, sabendo as suas consequências, o seu resultado, o que você vai ter de Deus se falar isto. Imagina a pessoa quando faz o testemunho de fé, se torna muçulmana. Gente, ela está assinando um contrato. Não é contrato com o sheik. Não é contrato com a mesquita. Não é contrato com os muçulmanos. Não é contrato com a Liga Islâmica. Não é contrato com a Mesquita Brasil. Não é contrato com a Fambraça, a Mesquita de Santo Amaro de Guarulhos. Não. Ela está fechando um acordo com Deus, com Allah. É isso. Depois que ela fechou esse acordo, tem aqui as condições, você tem que preencher. E tem que fazer para poder ter resultado. Imagina a pessoa... Eu vou procurar uma entrevista de emprego na Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo não, uma empresa, uma escola particular. Eu vou fazer ali o horário, as condições. Você começa a trabalhar às 7 horas da manhã, você vai dar aula de história, geografia, enfim, das 7 horas da manhã até meio-dia e 20. Esses são os horários, seu quadro. E a pessoa chega... e não está interessada em saber o que ela vai ensinar, e nem o horário cumprir, e nem onde que ela tem que ensinar. Será que tem gente assim? Não deve ter, né? Tem maluco assim? Eu quero trabalhar. Aonde? Qualquer coisa. Aonde? Não interessa aonde. Fazer o quê? Nem quero saber. Daí você fala, a vaga é sua. Ah, mas eu não quero saber quando começa também. Não quero nem saber o que tem que fazer. Não, peraí. E ainda falou assim, o que importa é o salário. O que importa é o salário. E outra coisa, dá para adiantar o salário antes de começar a trabalhar? O que fala dessa pessoa? Ah, você tá... Não, peraí. Tá maluco, né? Tu imagina quando a pessoa fala assim, ó, eu quero ser muçulmano, quero ser muçulmana. Mas sabe o que significa? Não quero saber. O que tem que ser para ser muçulmano? Eu falo. Mas você sabe o significado? Ah, eu sei. Onde é que você viu? Ah, vi, depois eu vejo. Mas sabe o que preciso? Tanto faz. Mas tanto faz aí, vamos lá. Ela, rápido, vamos lá. Meu Deus do céu. Então, a kalimatu tayyiba, essa palavra, essa frase, ela tem que ter as condições. O conhecimento, saber o significado, saber o sentido, saber para que... Muitas coisas. Daí esses assuntos eu vou falar num outro momento. Porque o segundo versículo fala essa frase. Quando entra no coração, essa frase, quando torna-se uma palavra, uma semente no coração do fiel, vai dar frutos. Ela é firme. Tu'ti, ela dá os seus frutos em todo momento, toda estação do ano. Allahu Akbar. Gente, essa árvore demora quanto tempo para crescer? Depende, não é? Depende do que você plantou, dependendo do terreno, dependendo do... Tem época, não é? Tem até lua. A lua tá boa para plantar? Isso é verdade, o calendário lunar é para isso. São várias coisas. Se for enxertada. Vocês conhecem aquele ditado árabe? Quem planta tâmaras não come tâmaras? Então tá bom. Conhece a história do profeta Noé?
Então não vou contar. Qual é a história do profeta Muhammad? Então não vou contar, já sabe? Né? Não. Os frutos vai dar dessa árvore todo momento, toda estação. Ou seja, a prática do Islã vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Porque já foi plantado. Questão de tempo agora. Allahu Akbar. Já foi plantado e é questão de tempo. O que não pode acontecer são as pessoas esperarem os frutos sem antes plantar. E a mesquita, as aulas de religião, é aula de jardinagem, gente. As aulas são as aulas de jardinagem. Não é, irmã Célia? Lá em cima aqui é jardinagem. Os jardineiros somos nós. Né? Olha o Alessandro. Uma aula de jardinagem. Alguém precisa ver o fruto? Não. Vai dar o tempo certo. Não se apresse. Allahu Akbar. Esse exemplo do Alcorão é tão bonito, gente. E nós precisamos desse exemplo do Alcorão por todos os dias. Assim Allah dá o exemplo para os humanos. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as pessoas se convertiam ao Islã. Aliás, eu acho que desde que essa mesquita foi construída, aqui é a mesquita que mais tem, entre parênteses, convertidos. Sempre teve, né? Só? Sempre teve. Eu sou a favor da diretoria da mesquita aqui fazer aqui um museu, construir a história da Liga da Juventude Islâmica. Eu sou a favor. Porque essa mesquita aqui, ela não começou assim. Vocês não imaginam, né? Os primeiros fundadores nem estão aqui mais entre nós. Alguns estão. Mas eu me recordo olha só, eu estou falando do século passado. Meu Deus do céu, a gente está ficando velho. Do século passado, em 1996, a primeira vez que eu vim para São Paulo sozinho, onde era a Liga da Juventude Islâmica, era naquela rua onde tem a praça, eu esqueci o nome da rua, que tinha antigamente uma padaria ali, né, Ibrahim? Haniman, né, Akram? Tinha a padaria ali, era ali em cima, né? Onde agora é uma loja. Antes, naquela rua, na praça, quem lembra da padaria? A pessoa ia lá tomar café na padaria, não era? Aqui na praça ali. Na Haniman, lá em cima era a mesquita. Depois foi para Maria Marcolina, não foi? Miller, Maria Marcolina. Allahu Akbar. Quantas pessoas passaram por essa mesquita, construíram essa mesquita, algumas não estão mais entre nós, outras estão entre nós, rezam no meio conosco, e você não tem nem ideia que foi uma das primeiras pessoas a incentivar a rezar aqui na mesquita. E olha o resultado de hoje. Quantas pessoas vêm rezar sexta-feira aqui? 500, Akram. 2.000 pessoas vêm rezar. Allahu Akbar. Isto porque a gente fecha a porta. Se deixar a porta aberta, entra mais de 2.000 pessoas para rezar. Kalimatun tayyiba kashajaratin tayyiba. A boa palavra que foi feita há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o resultado está aqui. Allahu Akbar, isso eu estou falando. Daqui a 20, 30 anos, as pessoas nós vamos lembrar, inshallah. Gente, olha, a mesquita era isso aqui, agora é o tamanho, olha a pessoa. Allahu Akbar. Lembra no dia do Eid, como é que era aqui? Não dava para entrar. Ficava na rua, ainda fica. As aulas aqui, lembra se faltava cadeira? Faltava cadeira. Allah, tem a ver com o versículo. Uma boa palavra é como uma árvore boa.
As primeiras pessoas, gente, eu tenho que reconhecer, nós devemos reconhecer, porque nós não podemos esquecer. Não tinha os recursos que nós temos hoje, e nem a vitalidade que nós temos hoje, e nem o senso crítico que nós temos hoje, mas elas fizeram. Allahu Akbar. Tudo que nós estamos usufruindo hoje das mesquitas do Brasil inteiro foi porque alguém há 20, há 30, 40, 50, 60 anos atrás plantou. A maioria não está vendo o resultado, não viu, faleceu, mas está registrado aos olhos de Deus. Continua rendendo. Essa árvore está dando frutos. Quantas pessoas ele fizeram a shahada? 2, 3, 4, 5. Allahu Akbar. Então tem a ver com essa aula, tem a ver com a nossa vida, com o Islã. Nós como muçulmanos, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos sem exceção eram convertidos. Sabia? Todos eram convertidos. Olha onde o Islã que eles acreditaram chegou. Barão do Ladário, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. Eu entro, abro assim as redes sociais, Sheikh, manda livro. Você não tem mesquita próxima? Eu pergunto porque tem gente que mora em São Paulo, pede livro. Eu falo, vai na mesquita, é distribuído gratuitamente. Aí Sheikh, eu não tenho tempo. Ah, brasileira dose também, né? Brincadeira, os caras não se ajudam. Depois não quer que Covid pegue ele. Não se ajuda. Astaghfirullah, Deus me perdoe. A pessoa mora lá no Tocantins, lá no Espírito Santo, lá na Bahia, pede livro. Teve uma pessoa que pediu um livro para mim. Ela mora em Minas Gerais. Onde é quilombola. Allahu Akbar. Eu falei, como assim? Deu o endereço para mim, mas não tinha número. Como não tem número? Você mora? Eu falei brincando. Deve que você mora no meio do mato? Ela falou, é verdade, Sheikh, na quilombola. Chega toda a correspondência que chega aqui, e a gente vai na casa lá e distribui. Olha lá, falando sério. Sério, Sheikh. O que tinha de livro em português eu mandei para a pessoa. Allahu Akbar. Na época dos profetas, as pessoas se convertiam ao Islã, ou se revertiam da forma simples. Eram sinceras, eram puras, iam praticando aquilo que era possível. Mas o Islã entrava de verdade no coração das pessoas. Allahu Akbar. Davam a vida pelo Islã. Tem um homem chamado Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Esse homem, ele combateu, Allahu Akbar, ele combateu o Islã por quase 20 anos. Ele era inimigo do Islã. Porém, ele era um homem muito, muito inteligente, esperto. Quando ele viu que o Islã começou a crescer, ele não queria enfrentar, ele não queria perder, porque ele combateu o Islã durante 18 anos. E agora ele vai dar o braço a torcer, ele disse o quê? Bom, eu vou lá para o deserto. Se a religião de Muhammad for verdadeira, o Islã vai chegar até onde eu estiver escondido. Daí é verdade. E se a religião de Muhammad não é verdadeira, os árabes vão dar um jeito de acabar com ele. O Islã chegou até onde ele estava. Allahu Akbar. E depois, antes da conquista de Meca, no ano 8 da imigração, ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envergonhado. Muhammad, eu vim para me converter. Amr, você que levantava a espada contra nós, você isso e aquilo. O pessoal começou xingando ele. Agora que você lutou, agora a Meca caiu na mão dos muçulmanos, você Quando ele deu a mão para o profeta para se converter, cumprimentou a mão do profeta, o profeta falou para ele: Amr, aceita o Islã. O Amr tirou a mão. Eu me converto depois com uma condição.
os companheiros do profeta, como condição? Você combateu a gente durante 18 anos. E agora quer botar condição para se converter? Depois que Meca caiu, agora você quer se converter? O Amr disse o quê? Minha condição que eu quero ao profeta de Allah é que você perdoe tudo aquilo que eu fiz contra o Islã e os muçulmanos. Allah. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, falou: Amr, o Islã apaga todos os pecados passados. Entre no Islã. Afa Allahu amma salaf. Allah perdoou todo o passado. Ele se converteu. Depois ele queria tirar o atraso, não é? 18 anos combatendo o Islã, eu quero fazer algo pelo Islã. E ele, se Amr, dizia o quê? Wallah, eu fico lendo a história dele. Ele falava com seus companheiros depois: não tinha religião que eu mais detestava como a religião de Muhammad. E não tinha uma pessoa que eu mais odiava como Muhammad. Depois que eu comecei a prestar atenção naquilo que ele falava e naquilo que ele agia, a religião de Muhammad tornou-se a religião mais amada para mim. E Muhammad tornou-se a pessoa mais amada para mim. Eu amo Muhammad mais do que eu amo a mim mesmo e meus filhos. E onde eu olhava o profeta, onde o profeta Muhammad andava, ele andava junto, querendo demonstrar amor, fidelidade, que eu estou pronto para seguir o Islã. Até que certa vez o Amr dizia, quando eu perguntava algo para o profeta de Allah, ele que falou esse hadith, o profeta de Allah, quando ele respondia algo para mim, virava de corpo inteiro para mim. Ele dizia, o profeta de Allah só olhou para mim, mara'ani illa wa mubtassiman, sorrindo, um semblante feliz para mim. Até que eu comecei a achar que eu era a pessoa mais amada pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E um dia eu perguntei, profeta Muhammad, quem é a pessoa que você mais ama? O profeta disse, Aisha. E depois dela, a burra. E depois dela, o seu pai. E depois do pai dela, o Omar. E depois do Omar, Uthman. Depois do Uthman, profeta, Ali. E depois o Ali, Anas. E depois o Anas, Ibn Abbas. Eu só falo, todo mundo daí o disse, aquele dia eu desejei não ter perguntado nada para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse Amr ibn al-As, ele era guerreiro, ele era da frente de batalha. Hoje, a maior população árabe do mundo islâmico é o Egito. Não há nenhum raka, nenhum sujud, nenhum salat que é feito no Egito sem que não esteja na recompensa do Amr ibn al-As, porque ele foi o conquistador, ele que elevou o Islã para o Egito. Allahu Akbar. Morreu lá. E o filho dele, Abdullah, se converteu antes do pai por anos. E dizem que a diferença de idade entre o Abdullah, o seu filho, e o seu pai eram de 12 anos. Allahu Akbar. A diferença entre o pai e o filho era de 12 anos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imagina, Miguel. Imagina. Como assim, tio? Não sei. Nem sei. Era daquela época, era outra coisa, sei lá. Não tinha Covid. Allahu Akbar. Era outra coisa, sei lá. E esse Abdullah ibn Amr foi um dos que mais narrou o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, essa árvore foi plantada. Essa kalima tayyiba, essa boa frase, essa palavra, la ilaha illallah, foi plantada no coração das pessoas. Ou não foi? Foi! O resultado está aí. Nós estamos aqui hoje, numa tarde, teve uma vez, eu me lembro aqui no Paris, caiu uma chuva que Deus mandou. Lembra?
caiu uma chuva que Allah mandou, eu pensei que a arca do Noé ia levar um monte de gente daqui. Eu avisei, pelo amor de Deus, não vão para a mesquita. Porque o pessoal vem de longe. Eu morava próximo. Lembra? Nossa Leila, lembra? A chuva é de São Paulo, num sábado de tarde. Eu falei, não vem, pelo amor de Deus, não se molhem. Depois eu fiquei em casa, eu morava aqui na Moca. Eu pensava, olha lá, fica chato as pessoas irem, o cheque não vai, olha lá, não dá certo. Eu vou só para ver. Tava lotado. Allahu Akbar. Tava lotado, eu fiquei com vergonha. Depois eu perdi a vergonha, mas eu fiquei com vergonha de mim. Eu fiquei lembrando do Sahaba. Allahu Akbar, imagina eles. Vamos fazer, vamos levar o Islã, vamos. Vai, se vocês quiserem, vem buscar. Não vamos levar, a pessoa não sabe. Olha o resultado aqui, ó. Aqui, ó. Os primeiros muçulmanos, imigrantes, libaneses, que construíram essa mesquita, alguém sabe o nome deles? Não. Allah sabe. Está aqui o resultado. Vai chegar um tempo, inshallah, que essa religião vai estar tão grande, tão conhecida nesse país, que as pessoas nem vão se lembrar da gente. Da mesma forma que a gente não sabe quem são o nome das pessoas que levantaram tudo isso aqui. Não somente quem levantou, mas quem banca. Isso é importante. Quem banca? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Por isso que eu acho interessante nós muçulmanos aqui resgatar essa identidade, como eu falei no começo, da casa da avó. A casa da avó. Mas hoje você pesquisa sobre qualquer coisa, você sabe tudo ali. Antigamente não tinha. Hoje nós temos. E nós temos que valorizar isso. Porque quando você valoriza isso, essa trajetória, vem um sentimento de humildade, gratidão e parar de reclamar. Mas o que tem está ali na parte. Não vai até aonde começou, porque não tem isso. Não tem, mas se a gente resgatar as pessoas, falar para eles como que eram, a campanha que fizeram para juntar dinheiro para comprar o primeiro tapete, ninguém sabe. Hoje está o tapete azul, parece uma piscina aqui. Ninguém sabe. Allahu Akbar. A campanha que fizeram para trazer uns livros. O primeiro passo. As-sabiqun, as-sabiqun. Agora que vai ter aula semana que vem, Ibrahim. Agora eu fico. Quem tem o Ibrahim junto, perto, café nunca falta. Adoçado do jeito de sempre, Ibrahim. MashaAllah. Não é Ramão. De vez em quando, mas não. Mas isso é importante, meus irmãos. Esse versículo tem a ver com a nossa identidade religiosa, tem a ver com a nossa mesquita, tem que ver com o nosso estudo, tem que ver com nós sermos muçulmanos, tem que ver com nós continuarmos sendo muçulmanos. Por quê? No versículo seguinte fala a palavra suja, a palavra ruim, a palavra falsa, a palavra imunda, a palavra hipócrita, a palavra mentirosa. É como uma árvore suja, oca, podre, estragada. Qualquer tempestade derruba. Qualquer assopro cai. Não tem como é que fala? Sustentação. Não tem base. Não tem estrutura. Não tem referência. Não tem raiz. Daí desmorona. E as aulas, não é? As aulas é para isto. É jardinagem. Eu lembro que eu falava, tem coisa, porque eu lembro que eu tinha um caderno preto que eu anotava as aulas. Estava no segundo, todas as aulas que você esse caderno está guardado. Porque eu pensei, um dia vai voltar. Está guardado lá, inshallah, vou mostrar para vocês. Faz parte da história. 2013 eu comecei a anotar aquele caderno. Até a última aula de 2017. Vai retornar, inshallah. Porque isso é necessário e importante lembrar.
Se não tem raiz, não tem estrutura, não tem base, tudo desmorona mais cedo ou mais tarde. E as aulas de religião, como eu disse, não é aula de... Nós vamos construindo uma comunidade muçulmana. Estamos em construção. Mas estamos no momento de fundação. Quem não lembra? Nosso amigo aqui, nosso irmão aqui, Abu Ibrahim. Tudo bem, querido? Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Está com o menininho, filhinho aqui junto, alhamdulillah. Coisa linda. Alhamdulillah. Que bom te ver. Bom, quem não lembra daquela propaganda da Faber-Castell que usava a letra do toquinho aquarela? É da sua época, Samir? É da minha, eu lembro. Pô, mas você então... né? Mas eu quero falar outra. Era uma casa... Eu não vou cantar. O chefe vem na mesquita aqui para cantar. Não vai cantar. Mas eu posso rimar. Era uma casa... Vocês continuem se quiserem. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. E assim por diante. No final termina, mas era feito com muito esmero, Rua dos Bobos, número 0. Viu como é cultura? Conhecia essa, Miguel? Hã? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... Então, lembra, Miguel? Tem a ver com a aula de hoje e aula para sempre. Esse é o versículo que resgata o que? Era uma casa muito engraçada. Onde isso tem a ver com a nossa prática e aprendizado e desenvolvimento islâmico? Já vou terminar. Por quê? Mesmo que você assista uma aula 10 vezes, cada vez que você assistir, você vai absorver coisas. É verdade, mas tem outra coisa aqui, Khadija. A gente vê as pessoas perguntando e não sei o que, e a pergunta, tá, você está discutindo essa lâmpada, quantos volts, que jeito, quadrado, retângulo, redondo. Peraí, mas você já começou a construir sua casa? Não! Ih, gente. Então prepara o alicerce. Vamos lá escutar o toquinho aquarela. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Nem podia estar nela não, porque na casa não tinha chão. Como, Sheik? Vou repetir. Era uma casa muito engraçada. Porque certos questionamentos, perguntas, cadê o alicerce? O que adianta discutir da lâmpada se não tem nem o teto, não tem nem a parede, não tem nem o chão e nem o alicerce? O alicerce é o La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. O alicerce são os pilares da fé. Depois você vai construindo. Porque nós, brasileiros, eu sou brasileiro, eu gosto de falar mal de brasileiro. Todo mundo que é brasileiro gosta de falar de mal de brasileiro. E se algum estrangeiro fala mal de brasileiro, a gente fala, é isso mesmo, tem que zoar esse povo zoado, merece. Não é? Não é assim? Eu fico bravo, sem razão, a gente fica bravo. Tudo bem, mas agora os gringos vêm zoar a gente. A gente é exemplo, né? Nós somos muito bom que nós somos. Mas eu trago isso, Aya, porque nós fomos construídos como sociedade de uma forma indisciplinada. E precisamos de disciplina. Necessitamos, nós não gostamos de disciplina. Nós, como falou, quem é que falou? Eu vou lembrar o nome dele. Quem é que escreveu o livro aquele do Triste Fim do Quaresma, esqueci o nome... Lima Barreto. Pesquisem, um grande escritor brasileiro, um mulato brasileiro, Lima Barreto. Ele fala o seguinte: os brasileiros são igual os náufragos
numa ilha, como Robinson Crusoe, esperando um navio para salvar eles ali perdida. Não é verdade? Ele falou isso em 1910. Nós estamos em 2020. A gente está sempre esperando alguém para salvar. Por isso que a gente gosta tanto de futebol do Corinthians. Por que nós gostamos tanto do Corinthians? É no final que nós vamos ganhar. O juiz deu 4, 5 minutos. É no final. Por que tem que ser assim? Então, brasileiro, nós somos formação indisciplinada. Nós temos que trabalhar pela disciplina. Disciplina construtiva. É no sentido de manter o foco. Você está aprendendo o Islã? Seja disciplinado, mantenha o foco. Pelo amor de Deus. Pega o livrinho Islã em Foco, lê a introdução. Sheikh Sharia e não sei o que. Qual é a escola que você segue? Escola de 2º grau. Paula Soares. Sheikh, não sei. Então, vamos manter a disciplina e manter o foco nesses versículos ao Corão. E nós somos em construção. Não se perca. E quando a pessoa pergunta, Sheikh, muçulmano pode ser não é procurador? Muçulmano pode ser desembargador da justiça do Brasil? Pô, então a pessoa... Falei, não tem problema. Por quê? Porque eu estou pensando, Sheikh, em fazer o Enem. Né, Leila? A pessoa fala, estou pensando em fazer o Enem. Para passar em Direito. Depois de 5 anos, ser bacharel. E depois fazer OAB. E depois esperar abrir concurso para passar... 20 anos. Falei, tá bom. Quando você chegar lá na prova, passar, for chamada... Daí viu que fechou, não tem concurso. Daí você vai lá e me liga de novo. Por que isso acontece? Indisciplina. Perde o foco. Não consegue plantar a árvore. Plantar a semente. E não dá tempo para nascer. Daí fica perdido. Daí o sheik tem que gastar não, mas dispor 10 minutos num vídeo chamado... que eu falei agora há pouco, que eu botei na quarta-feira o vídeo, chamado Poluição Informacional. É tanta coisa, é muita gente falando de tudo, sobre tudo, que confunde. Por que as pessoas fazem isso? Porque não leram esse versículo. Por acaso não veio um exemplo que Allah dá? Uma árvore boa, uma palavra boa é igual uma árvore boa? Então, meus irmãos, minhas irmãs, para finalizar, esses versículos do Alcorão deve ser a nossa bússola. Esse versículo do Alcorão deve ser a nossa meta, deve ser o nosso foco. Esses versículos do Corão Sagrado, aprender, conhecer, ler, descobrir, ser humilde, ser grato, reconhecer, saber que nós somos pequenos. Temos muito que crescer ainda. Isso que nós temos que construir. Estamos aprendendo. Se erramos, pede desculpa, conserta, fala astaghfirullah, pede perdão de Deus e continue o caminho. Aprende o monoteísmo, aprende a fé, aprende isso, depois vai aprendendo. Vou aprender o Alcorão, vou aprender isso, vou aprender o que é Muhammad, o que é Sunnah, vai aprender uma coisa de cada vez. Aí você está no caminho certo, aí você está regando, aí você está construindo. Este é o Islã que o profeta sallallahu alaihi wasallam pregou nos primeiros muçulmanos. A pregação deles não foi diferente daquilo que eu estou falando. A primeira coisa é construir o monoteísmo, a fé, a certeza, a convicção. Foi baseado nisso que eles suportaram todas as dificuldades, suportaram tudo isso e continuaram a levar o Islã para nós. 2021 eu estou falando isto. Se tivesse dito isso para nós, né, Alessandra? 20 anos atrás, Allahu Akbar. Não é, né, Débora? Há 20 anos atrás que a gente... Coitado da gente há 20 anos atrás. Né, Ale? Há 20 anos atrás, a gente ia para uma mesquita e ficava sentado ali parado, né, Ale?
igual um mesquinho, igual um pobre coitado esperando alguém dar bom dia. Em olha, coitado, olha, shaharia, olha, né? Fala no livro, como é que fala no livro? Shaharin, olha, coitado, gente. Essa amiga nossa, né? Já há mais de 20 anos, Allahu Akbar. Do tempo do Azhar, lá no Líbano. No Vale do Bekai, em Saj Majid Anjar. Allahu Akbar. Lá onde dá problema, só dá briga lá, meu Deus do céu. Lá briga, o pessoal briga e ela teve. Tarfa, mas Anjar, ela ainda. Tinha gente que pulava da janela, né? Gente pulava da janela. Tinha uns, Débora, Samia, tinha uns que pegava a van, fazia ligação da van e botava os colegas na van e dava pela cidade toda desfilando. Eu lembro. Lembra, tá ali, o Alessandro fazia isso. Mas há 20 anos atrás, Allahu Akbar, a gente na mesquita ninguém dava nem oi. Quando falava Salam Aleikum. Melhorou isso agora lá um pouco. Ah, não, tô falando do Brasil. Mas lá melhorou. Melhorou, alhamdulillah. Mas há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, no Brasil, não tinha ninguém que falava do Islã em português. No Brasil, há 25 anos atrás, um ou dois. Sheikh Salah Suleiman, é quanto? Mais de 30. E eu peço para as pessoas procurarem o Sheikh Salah Suleiman, conhecer ele e perguntar para ele: Sheikh, quantas pessoas há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, falavam do Islã em português? Eu não estou falando de São Paulo, no Brasil. O que a pessoa tinha que fazer? Era uma peregrinação. Você peregrinava, né? Hoje, alhamdulillah. Hoje fica tudo fácil. Saía de Guarulhos para ir na loja de fundo da loja de Santiago. No fundo da loja para ter aula de religião. O Sheikh Salah. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, muita coisa já se passou, muita coisa já, alhamdulillah, já evoluímos, já construímos muita coisa. Mas temos que continuar construindo para que daqui a 20 anos, outras pessoas estejam, encontrem a situação melhor, porque alguém, com certeza, trabalhou para que a situação estivesse melhor hoje. Termino por aqui. Eu fico imensamente grato. Eu gostei de ficar falando como eu falava antes, né, Khadija Nessa? É porque não era você que ficava falando aqui toda semana. Tinha um sofazinho aqui, lembra? Cadê o sofá, Ibrahim? Olha, Ibrahim. Te lembra uma vez que nós fizemos uma aula como lavar o morto? E tinha um embrulado no morto, o cara deitou aqui e dormiu, parecia um morto. Lembram? Né? Cadê ele? Não sei se está vivo, está morto, nem sei quem era. Lembra? Botou um pano branco, assim que se enterra o morto, assim que se lava o morto. O cara ficou deitadinho ali, morreu. Olha, já... dormiu. Não. Cada um que aparecia aqui também, né? Se a gente vai contar, vai sair no gibi depois. Alhamdulillah, vai cada um. Bom, não vou falar. Bom, eu agradeço. Queria falar mais. A oração do Asr é 13h30. Tá? Vamos ver, pretendemos essas aulas dar continuidade de uma forma mais padronizada. Uma aula geral, público, e depois estudar mesmo com apostila, selecionar um material, porque eu como sheik, como muçulmano, não me interessa ter alunos, mas ter colegas que estudem, pesquisem e compartilhem esse conhecimento. Tem lição de casa, vai ter que ter, né? O que me interessa é ter colegas que compartilhem